Agradecer aqui ao grupo de louvor. Deus abençoe a vida de cada um. Gostaria de convidar o pastor Arthur, que nos trará a mensagem de hoje. Enquanto ele vem aqui Vamos orar pela vida do pastor Arthur. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor providenciou até esse momento. Abençoa aqui a vida do pastor Arthur, da sua família. Abençoa tudo que ele irá dizer nesse culto, Senhor, que seja para te engrandecer em tudo, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oi. Pronto, vamos. Tá bom, agora vai dar certo. Glória a Deus, né? Feliz Natal para todo mundo. Eu estou falando isso todo mês de dezembro, é Feliz Natal, né? É o tempo de alegria, um tempo bom, mas para quase todo mundo. Eu sei, tem tempos, tem algumas pessoas que têm uma tristeza durante o tempo de Natal. Meu pai sempre era assim. Meu pai ficou triste porque o pai dele faleceu o véspera de Natal. Porque cada vez durante esse tempo ele ficou um pouco triste. Mas também, todo mundo tem razão para ficar feliz durante esse tempo. Talvez tenha memórias tristes mesmo, mas é o tempo de esperança. E hoje de noite nós vamos ler os versículos sobre o homem que louvou Deus muito, porque Deus fez algumas coisas grandes nele. E nós também podemos louvar Deus por causa disso mesmo. Zacarias teve o tempo com Deus falou com ele pelo anjo. O anjo Gabriel reuniu com ele. E eu acho a alegria dele vai ajudar nós para ter uma alegria durante esse tempo mesmo, quando nós estamos preparando para Natal. Sabe que, de verdade, para mim só temos 3 dias até Natal, né? Porque hoje já quase acabou, né? Tem os 3 dias, né? Meia-noite vai chegar e vai ter Natal, 25, já quinta-feira, vai chegar bem rápido. Mas o tempo bem legal para todos nós, não é somente para as crianças, mas para os adultos também. Se você ir para o Lucas, nós vamos ver esse tempo de alegria dele mesmo. No livro de Lucas nós vemos no começo de coisas antes de Natal mesmo. De verdade é um dos livros no Novo Testamento que vai um pouco antes de Natal e vai explicar o que aconteceu antes mesmo. E ele vai falar sobre o nascimento de João Batista. Nós vemos que está falando, o anjo vai falar com Zacarias. E olha lá para o primeiro capítulo de Lucas, começando com o versículo 11. Lucas 1:11. Ele disse: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo,
Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande dos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentro do povo, o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Se você pensa que está acontecendo aqui, você vai ver que o Zacarias está chegando no templo do Senhor. Era um tempo bem especial para ele, porque ele foi escolhido pelo solteiro para ser o homem que vai fazer alguma coisa muito importante. Ele vai servir dentro do templo. E o que está acontecendo lá fora? Tem pessoas cantando, orando lá fora. É um tipo de cerimonial para pessoas, para dar honra para Deus, que Deus estava fazendo. Ele vai queimar o incenso. Ele entrou lá. O lugar era perfeito. O tempo era o tempo de Deus, perfeito mesmo. Porque Deus guiou todos os detalhes para ele chegar lá, no ponto que Deus vai reunir Zacarias com Gabriel. E agora ele vai conhecer. E ele vai ter tanto medo. E a emoção está muito forte. Eu sempre pensei, o que eu vou dizer durante coisa assim? Cair para o chão. E sabe que Zacarias não falou certo. Ele disse, tudo isso que é bonito, que vai acontecer com o filho dele. E ele vai dizer, e como eu vou saber isso vai acontecer mesmo? E eu acho isso que se você vai um dia, vai falar com um anjo, e o anjo vai falar com coisa que vai acontecer com você, e você não faz questão, porque com Deus tem muita misericórdia. Eu não sei, o anjo tem tanto não. E o anjo disse, e agora? Vocês sabem como ele respondeu? Em versículo 19, olha como o anjo falou com ele. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Foi enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Ele está dizendo, eu estou sempre com Deus. Eu venho para o mundo, tem que sair da presença de Deus para falar com você. E ainda tem que falar com outra mulher, hoje de noite ainda, eu vou falar. Eu quero ir lá e voltar para a presença de Deus. Obrigado, irmão. Mas ele não estava pronto para essa pergunta sobre a autoridade dele. Ele está dizendo, não, eu estou querendo falar, comunicar dessa coisa. E agora? Você vai ter tempo, você não pode conseguir falar. E sabe, não era o tempo pequeno, né? Porque ainda ele tem que começar todo o processo para João, para nascer. Eles disseram, provavelmente era 1 ano, 9 meses, pelo menos 9 meses, talvez 1 ano ou talvez mais. Isso é muito tempo para ficar calado. Mas eu acho que vai dar muito tempo para pensar que o anjo falou. Ele vai pensar em dessas coisas, vai conseguir para comunicar, mas fala não. E também, eu acho bem legal dentro do livro de Lucas, era 6 vezes em 2 capítulos, que nós achamos alguém cantando, por causa da alegria deles, né? Nós vemos Zacarias vai fazer, Maria, né? Ela tem um louvor dela, que é chamado um Maria Magnífico, porque ela vai cantar um salmo mesmo. Ela está com a alegria que estava dentro dela, ela fica muito, muito feliz que Deus falou com ela, pela Gabriel também. É como você pode fazer a mesma comparação com Isabel também.
ela vai falar no alta voz, né? Talvez não era cantação, mas ela falou que Deus estava fazendo grandes coisas. E você vê lá em capítulo 2 de Lucas também, 14, você vê os anjos falando com as pessoas cuidando das ovelhas, nos pastores lá. Você vai também ver, em capítulo 2, Simeão estava esperando para o Messias para chegar para muitos anos. Está no templo esperando. E ele vai cantar, vai expressar. Ana, que estava lá também, ela cantou sobre tudo que Deus estava fazendo. E ela profetizou também sobre o que Deus estava fazendo. E todas dessas situações faz parte do nascimento de João e de Jesus, que preparar para Natal, que vai acontecer daqui em pouco para eles mesmo. Eu acho que nós também podemos ficar tão felizes, né? Porque quando pensamos que Zacarias, que aconteceu com ele vai abrir a boca dele agora, depois de 1 ano ficando calado, e ele vai dizer: louvado seja Deus. Ele está feliz demais que Deus está fazendo, e ele pensou muito durante esse tempo que ele vai falar, e ele vai ter tanta alegria. Eu acho que nós podemos pegar dessa alegria para nós mesmos e ver que ele está dizendo. Porque ele vai entrar 2 partes. Ele vai entrar no Antigo Testamento, fala sobre alianças de Deus lá, e ele vai entrar no Novo Testamento mesmo, vai apresentar o novo aliança de Deus pela Jesus Cristo. Mas com tudo isso aqui, eu espero que hoje nós podemos ver os versículos e ficar alegre também que Deus está fazendo. Vamos orar. Pai, agradecemos porque nós estamos no lugar perfeito, com a Bíblia perfeito, para aprender de um Deus perfeito. Pedimos que o Senhor pode guiar pelo seu Espírito e pode mostrar cada pessoa aqui numa situação diferente, que nós podemos glorificar o jeito que ouvimos sua palavra, para responder certo, Pai, para mudar nossas vidas, para guiar o que nós estamos fazendo, para glorificar seu nome, Pai. O Senhor estava trabalhando durante este tempo das Escrituras e está trabalhando até hoje. Nós queremos participar em sua obra, Pai. Nós pedimos ajuda com isso, Pai, que o Senhor está fazendo em nossas vidas, para nós servirmos no jeito que vai glorificar seu nome durante este ano e o ano que está chegando. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. E agora vamos para versículo 67. E agora nós vamos ver este homem, depois de 1 ano, está pronto para falar. E eu sou desse jeito também. Eu acho difícil para tirar minha voz, né? Para parar de falar para 1 ano. Mas às vezes é necessário. E nós vamos ver que ele vai começar o jeito que todos nós devemos começar uma oração, apresentação, alguma coisa, foco em Deus mesmo. É Deus que é alto, Deus que é importante. Olha lá em 67. Ele disse: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falará pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos e dos nossos inimigos e da mão de todos os que nós odiam. Vamos para lá, começando para louvar a Deus. Ele está botando o foco dele no lugar certo agora. Não vai sair mais besteira dele de verdade. Está dizendo, ele está falando pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo vai guiar ele para dizer coisas que ele não aprendeu. Mas ele vai saber algumas coisas. Não, sacerdote que conhece escrituras. Ele até conhece um pouco mais do que escrituras. Porque ele já tem o tempo que Maria, o anjo falou com ela também. E ela apresentou algumas coisas novas sobre Jesus. Que ele falou com ela. Vai para versículos 32 e 33. Lucas 1, 32, 33. E ele falou: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha, muitas palavras grandes, muitas coisas grandes que está acontecendo. Está falando sobre o Davi. E também, nós vemos também, ele falou em versículo 69 sobre Davi também. Isso está olhando para o Antigo Testamento, dos antepassados deles. Que Deus vai cumprir algumas promessas que ele fez muitos anos atrás. Talvez pessoas durante esse tempo estão dizendo: está demorando para Deus cumprir as promessas. Ainda Deus vai cumprir mais promessas com Israel. Mas durante esse tempo, talvez estava demorando para pessoas. Mas para Deus era o tempo certo. Era justo. E às vezes nós sentimos também: Deus está demorando para Jesus voltar. Mas vamos pensar: Deus volta hoje. Eu estou pronto hoje. Mas Ele vai fazer quando o tempo está perfeito, né? E glória a Deus se Ele faz isso, porque Ele está esperando paciente conosco, deixando outras pessoas entrar aos céus mesmo, acreditando em Jesus. E nós podemos servir Ele durante esse nosso tempo. Nós podemos servir como dessas pessoas aqui, tá? Glorificando Deus, porque eles têm o tempo para servir Deus. E Ele está muito feliz que o filho dele, Ele vai dar para Deus para servir mesmo. Ele vai tirar ele do mundo. De verdade, no final destes versículos de 80, nós vemos que João foi criado no deserto. Eu acho que Deus pode chamar boas coisas dos desertos, né? O sertão é um lugar bom, é duro, é um lugar para aprender muitas coisas. Mas Deus vai ensinar coisas que você somente pode aprender dos desertos, né? Boas coisas vêm daqui mesmo. E agora, ele aprendeu muitas coisas, mas pelo Espírito Santo, ele vai ensinar coisas, ele vai falar coisas que não somente vêm do mente dele, coisas que ele aprenderam, é coisa que o Espírito está guiando, está mostrando. E isso aconteceu com ele, né? Falou sobre Davi, e versículo 73 ele vai falar sobre Abraão também, sobre antepassados. E lembra, durante esses versículos você vê, ele está falando sobre redimiu, em versículo 68, ele está dizendo, está falando sobre a poderosa salvação, em 69 e 71, falando sobre salvando-nos. Salvação é muito importante para eles, porque está num lugar que eles não querem ficar. Quem está liderando em cima deles eram os romanos. Os judeus não gostou para ficar povo com outro povo guiando eles, tirando a liderança, fazendo decisões para eles. E de verdade, os romanos não eram coisas de Deus, não era nação de Deus. Eles fez muitas coisas contra os judeus, contra a lei deles. Eles não gostaram deste tempo, e ele está feliz para pensar que Deus um tempo está chegando, que eles possam ser um país que vai servir Deus mesmo. Mas só um pensamento sobre muitos anos, sobre as pessoas, outros países, controlando as decisões deles, vai dar uma felicidade para eles, né? Ele falou sobre todas essas a salvação que vem dos inimigos deles, mas eles vão aprender que não é somente dos inimigos, a salvação é outra coisa também.
é para ser salvo de seus próprios pecados. Mas no Antigo Testamento, ele vai fazer um tipo de ponte para nós, né? Porque o Antigo Testamento falou no primeiro divisão do música de Zacarias aqui, vai falar sobre o Antigo Testamento, que como é Israel, o povo dele tem que ser salvo. Mas ele vai guiar, fazer um ponte para nós, para conectar o Antigo Testamento e o Novo Testamento mesmo. Que nós vamos ver esta nova aliança chegando. E é bonito como ele faz isso aqui. Mas eles não somente salvam para fazer qualquer coisa eles quiseram, né? Porque Israel tem uma história. A história deles não era bom. Porque Deus escolheu eles e ele falou: se você está me servindo, eu vou abençoar. Mas se você pare de me servir e me abandonar, e você servir os ídolos e os outros deuses de os outros povos, eu vou disciplinar vocês. E por isso nós vemos tantas vezes na história de Israel que parece que pessoas estão abusando deste povo. Mas Deus deixou, isso aconteceu para muitas vezes, porque Ele não está somente querendo o povo normal, que é de ninguém. Ele disse: você vai ser meu povo, e eu quero vocês um povo santo, né? Olha lá, versículo, continuando, 72, até 75 aqui. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E agora nós vemos algumas novas palavras estão chegando. Ainda olhando nos alianças, sabe, tem várias alianças no Antigo Testamento. Essa aliança de Abraão era um dos maiores. Eu vou tocar de 3 maiores alianças, só para nós lembrarmos que Deus fez com eles as promessas nas alianças. Era muito importante para Israel. Vamos para Gênesis 12. Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Disse assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoaram, e amaldiçoarei os que amaldiçoaram. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Nós vemos 3 coisas aqui. Essa aqui é a promessa, e está repetido várias vezes, e outros filhos de Abraão. Mas vemos 3 coisas: a nação, né? Que é o povo, e quem vai guiar é um semente, né? A semente é Jesus, mas ele chama isso que é a nação. Ele também falou sobre a terra deles, né? O terra que prometido, e ele fala sempre sobre uma bênção. Essas 3 partes de aliança de Abraão: é o semente, o bênção e o terra. Essas 3 coisas eram muito importantes, mas ele está dentro da terra dele durante essa história aqui, mas eles não estão felizes, porque ainda eles não têm Messias, o Cristo, em cima das nações. O rei não está sentando no trono, não está lá. Ele está querendo este tempo para passar o tempo que ele está de castigo mesmo, e para chegar o tempo de bênção de volta, porque às vezes demora muito tempo para Deus fazer isso com o povo deles. E outra aliança
era de Davi. Ele falou sobre Abraão aqui, também falou com Maria sobre Davi, ele falou com Zacarias sobre Davi também. Se nós irmos para 2 Samuel 7, nós vamos ler 12 a 13, 2 versículos aqui. 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim, de você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedi-lo e um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele construir um templo em honra de meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Tem 2 tipos de aliança. Tem um que é condicional e os outros que são incondicional. E esses aqui são incondicional. E está dizendo, Deus mesmo vai cumprir. Ele vai fazer dessas coisas. São promessas que Ele está esperando. Até o tempo dele está dizendo quando Deus vai fazer isso. Mas tem um que era muito importante e nós devemos ver também. Esse aqui era sobre Davi e está falando sobre alguém no trono, que sempre vai ter alguém no trono e está esperando alguém para ficar lá, não para um tempo pequeno, mas para sempre, né? E agora, mas tem um que era a aliança de Moisés, que era condicional. Porque eles também têm as coisas que eles devem fazer. Êxodo 19. Êxodo 19, 5 a 6. Começando com o versículo 5, dizendo, ele falou: agora, se me obedeceram fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele falou dessas palavras para eles, para saber, Ele vai ser o Deus deles, está escolhendo eles mesmos, escolhidos, né? Mas ele usou uma palavra muito pequena aqui, mas faz grande diferença em outras alianças, né? Segunda palavra, ele dizia, agora se me obedeceram. E agora? E Deus tem um jeito para cumprir as promessas dele, mas ele tem muito tempo, para ele não tem que ter amanhã, não pode ser no futuro. Esse se me obedeceram, que Israel com certeza faltou isso muitas vezes, né? Eles têm que esperar para muito tempo para cumprir essas promessas. Graças a Deus para nós, né? Porque era durante este tempo, ainda está esperando para o futuro, para Deus cumprir algumas dessas partes das promessas, que nós, os gentios, podemos entrar e conhecer Deus mesmo. Mas durante este tempo, isso era condições, porque eles faltou. Deus dizia, tá bom, você vai ficar castigado para muitos anos aqui. Isso que Deus está fazendo, mas olha nos últimos versículos aqui, que Ele não somente está querendo qualquer povo, e parece, Deus escolheu Israel, porque Ele não escolheu outro país, né? Mas olha aqui, Ele está dizendo, Ele está querendo lhes servir em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias, que Ele falou. Olha, Ele sabe, o sacerdote sabe, santidade e com justiça. Isso não é somente pela lei. O problema, nós vemos a lei está entrando, porque Israel quebrou as leis, né? Até nós quebramos as leis de Deus, e nós temos um grande problema, porque Deus vai abençoar nós
um jeito diferente, com disciplina. Nós somos disciplinados quando pecamos, quando erramos. Mas, agora nós vemos como foi no Antigo Testamento, guiando pela lei, como deve ser, tudo cumprido. E agora Zacarias vai falar coisas que eu acho é do Espírito Santo mesmo. Porque ele vai começar para ensinar coisas, a falar coisas que Jesus vai no futuro, vai explicar. E João está chegando para entrar, a ponte que ele está, se você pode imaginar, João já nasceu aqui. E talvez, e nós estamos pensando, porque ele vai começar com 76, ele disse, e você? É uma grande possibilidade, estava segurando o filho dele. E olhando para ele, dizendo, e você? Menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Olha, é interessante, e agora está mudando. A situação está indo para o Antigo Testamento, nós estamos atravessando este ponte aqui para a nova aliança. Porque isso não é fala no Antigo Testamento em todos os lugares. Nós achamos lá mesmo. Se você procurar dentro do tempo dos profetas, que ele sempre estava tentando para não somente ter o Israel para dizer, você é o povo de Deus, mas para eles ganhar o coração deles. Ezequiel 36, 26 a 27. Nós vemos um pouco do novo aliança durante este tempo. Ele disse, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedeceram fielmente às minhas leis. E agora nós estamos vendo como nós podemos de verdade conseguir obedecer às leis. Não é só como o advogado ofereceu, né? Que era pelas regras, dizendo, eu vou botar as regras, eu vou obedecer isso. Mas o problema disso é que Deus está querendo o nosso coração. E agora nós estamos mudando. O último versículo que ele falou aqui, 77, ele está dizendo, falou sobre conhecimento da salvação. Para conhecer salvação. Que sabe que você precisa de salvação. Esse tipo de salvação, eles sabem que ele está embaixo do mão dos romanos. Ele sabe desses detalhes. Ele já está querendo isso aqui, mas agora ele tem o conhecimento que ele está precisando ser salvos. Por isso, quando nós evangelizamos e nós andamos casas às casas, nós normalmente tem que entrar falando sobre pecado. Falamos no Rua de Romanos, nós sempre dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23, né? Por quê? É porque nós somos pecadores. Nós temos que lembrar isso primeiro. Se você não sabe que você precisa de um Salvador, nós precisamos do conhecimento de salvação, necessidade de salvação. E agora nós estamos vendo não somente os mentes abrindo para entender a palavra de Deus, mas os corações abrindo. Isso que nós temos que pedir de Deus mesmo. Porque eu não estou dizendo nós somos muito diferentes do que este povo. Nosso problema até hoje é a mesma coisa. É problema de coração mesmo. Nós somos duros, né? E não é o problema que às vezes nós caímos em tentação. É o que nós queremos fazer mesmo. Queremos fazer que Deus não está querendo. Esse aqui é o nosso problema.
Nós não somos inocentes. Nós sempre dizemos, nós somos vítimas de vida. Não, esse não é problema, não. Nós queremos ser os vítimas mesmo. Um tipo de pecado, para esconder nossos pecados mesmo. Nós somos culpados. E nós temos que saber que nós precisamos salvação. Nós precisamos do Salvador. E ele vai começar para falar sobre ele mesmo. Mas esse momento que ele está gritando, falando, ele também falou que o filho dele, 76, vai preparar o caminho. E nós vamos ouvir essas palavras no futuro, né? Porque exatamente João teve um propósito mesmo. Ele começa para falar sobre o arrependimento de nossos pecados, né? Lembra quando os fariseus falou com ele: você é Cristo? Não. Você é profeta? Profeta? Não. Você é Elias? Não. Ele disse quem? Ele era o que ele estava lá para preparar o caminho do Senhor. Em parte disso aqui era para ele dizer: você tem que procurar o arrependimento, tem que ser batizado, tem que ser lavado, porque você precisa saber, você tem um problema. Nosso problema é que é pecado mesmo. E agora nós chegamos para um novo aliança. E ele vai continuar falando nesses próximos versículos. Mas qual é a diferença entre o novo aliança e o antigo, né? Em vez de a coisa escrita nas pedras, Paulo falou que a coisa deve ser escrita em nossos corações, né? Deve ser dentro do nosso coração. Também, em vez de um sacrifício de um bicho cada ano, né? Era Jesus que deu a própria vida dele. Era Deus que deu o filho dele. Isso era muito diferente do que um bicho que foi oferecido. E Hebreus 9:12 fala claramente sobre isso aqui. Diz: não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou nos santos dos santos de uma vez por todos e obteve eterna redenção. Uma vez. Porque a redenção que recebemos é eterna, para sempre, começando quando cremos em Jesus até o futuro. Cremos uma vez para Ele que morreu uma vez, e não tem que crer de novo e de novo e de novo. Hoje nós vamos praticar esse aqui, a ceia. Isso é só para lembrar que nós temos salvação pela Cristo, né? Também, em vez de condenação, nós temos perdão. Romanos 8:1-2 diz isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte, né? As leis bons do Antigo Testamento não era problema. Era Deus que deu as leis. Ele deu para Israel. O problema era dentro deles, que tem o desejo para quebrar as leis. E nós também. Nós estamos do mesmo jeito. Muitas vezes nós julgamos Israel, dizendo: Israel sempre pecou, sempre errou. Mas eu acho que nós estamos tão diferentes não. É porque nós temos que aprender que nós temos que ter Cristo. Só pelo Cristo que nós podemos mudar. E mais um versículo sobre a nova aliança, né? Que Cristo fez, dando a vida dele para nós. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado.
Nós estamos feitos justos. Por causa das obras nossas, não. Por causa das obras de Cristo. Isso agora é a nova aliança. E olha, ele vai introduzir agora a Messias, nas palavras deles. E começando 78. Por causa das tenas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nós visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Olha, muitas coisas poéticas, bonitas para dizer, né? Mas o que é desse sol nascente, né? Nós vemos muitos lugares nas Escrituras, no Antigo Testamento, que fala sobre o sol, sobre a estrela. Até Isaías 9. Isaías 9 é uma passagem de Natal mesmo. Está falando sobre, nós usamos, falar sobre o príncipe da paz, né? Falando sobre o Messias. E em versículo 2 de Isaías 9, dizendo, o povo que chamava em trevas viu uma grande luz sobre os que vivem na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. E há várias vezes no Novo Testamento Jesus dizendo que ele é a luz do mundo, né? Isso é só para mostrar que ele vai ajudar pessoas que estão andando nas trevas, nos lugares escuros. Ele vai guiar eles. E ele está falando sobre essas coisas. Ele sabe pouco sobre Jesus agora, porque o anjo falou com Maria, mas essas coisas agora está profetizando sobre que Jesus vai fazer. E quando ele chega lá, ele está falando mais no final aqui, ele diz, ele vai também guiar nossos pés no caminho da paz, né? E Isaías também eu falei sobre Jesus é o príncipe da paz. Nós pensamos durante esse Natal que nós temos todas essas coisas em Cristo, porque a nova aliança para nós já chegou. E nós sabemos a mesma coisa que ele estava dizendo aqui. Nós temos um livro que fala sobre essas coisas. Ele estava aprendendo durante esse tempo que Jesus vai fazer. Mas pensar como durante Natal, que nós também podemos ter uma alegria grande. Como nós podemos refletir nos versículos, nas alianças do Antigo Testamento. Como eles moravam num lugar que era duro mesmo. Deus estava ensinando. Mas está com muitos problemas dos romanos. Eles não podem fazer tudo o que eles quiseram. Eles estavam escravos de alguns jeitos. E muitas vezes Israel era escravo de outros países. Nós não temos isso. Nem tem que viver como escravo do pecado. Nós somos livres. Porque Cristo morreu em nosso lugar. Essa aqui é a nova aliança. Para dar uma liberdade para nós, não somente para seguir o grupo de regras. Não pode. Com certeza tem pecados, com certeza tem coisas erradas. Mas nós somos livres para servir Jesus, para fazer o que é certo, para fazer o que é justo e viver pelo Espírito, e não é pela nossa própria carne. Nós podemos viver com corações de carne mesmo, e não é de pé. E no momento nós vamos praticar a ceia, e nós temos que pensar durante esse tempo sobre esse mesmo, se nosso coração é preparado, que nós estamos fazendo. Hoje de manhã o pastor falou sobre praticando e sobre compromisso, né? O praticando é para fazer, para ficar lá e fazer parte.
mas compromisso dizendo que você é totalmente dentro, está fazendo parte. E nós temos que perguntar: eu só estou aqui para ir para culto, para resolver uma coisa que eu devo fazer para essa semana mesmo? Começar a semana com igreja, é bom, o check. Ou eu estou aqui porque eu quero aprender como para servir Cristo com minha vida, né? Esse Cristo vem para o mundo, nasceu para nós, e quando nós temos o tempo para viver aqui, eu sei que Deus pode fazer coisas boas, trazer coisas boas de um deserto, né? Vamos baixar nossas cabeças e vamos pedir Deus para fazer alguma coisa dentro do nosso coração que eu não posso fazer. Só Deus mesmo só pode cumprir o promessa dele para tirar nossos corações duros e fazer um coração de carne mesmo, né? Pai, só o Senhor conhece nossos corações, só o Senhor sabe que nós precisamos. Cada vida aqui é outra vida. Nós temos coisas escondidas em nossas vidas que não queremos o Senhor ver, mas o Senhor conhece tudo. Pedir o Senhor para entrar em nossas vidas e pelo sangue de Cristo para lavar nossas vidas, que nós podemos fazer as mudanças que nós podemos para glorificar seu nome. Agradecemos para Jesus que nasceu para morrer mesmo, mas ele nasceu, viveu uma vida perfeita para nós, para ser um sacrifício perfeito, para cumprir suas promessas para nós salvar de nossos próprios pecados, Pai. Nós não queremos pecar mais, nós queremos servir Cristo. Pai, se alguém aqui não conhece Cristo mesmo, ou que está vivendo uma vida mentido mesmo, e está sentando aqui ouvindo sua palavra, mas não está servindo o Senhor, nós pedimos que o Senhor pode tocar os corações deles, quebrar essa pedra e trazer ele para seu Filho que deu vida para eles, e que o Senhor pode dar essa luz, que pode mostrar, pode guiar para a vida nova, Pai. Agradecemos, em nome de Cristo nós oramos, amém. E eu vou chamar os homens para a frente.